cara de alto padrão, ele não tem exatamente um problema, ele tem um desejo. Tem muito mais o cara que é o profissional que realiza desejos do que resolve problemas. Seja bem-vindo ao podcast Estratégia Arquitetura. O fato é o seguinte: aquele que vende projeto briga por preço. Aquele que vende assinatura escolhe o cliente com quem quer trabalhar. E o tema de hoje é como conquistar o primeiro cliente na arquitetura de alto padrão. Como conquistar o teu primeiro cliente de alto padrão. E quando tu conquista o primeiro, fica fácil e natural tu conquistar os clientes seguintes. Então, eu diria que sim, o primeiro desafio, o teu grande desafio é entrar no mercado, é conquistar o primeiro. Depois tu conquista o primeiro, fica tudo mais simples. É como andar de bicicleta, né? Então depois que tu aprendeu a andar, tu não esquece nunca mais. O princípio é o mesmo. Como é então que a gente conquista o primeiro cliente de alto padrão? A gente vai conquistar através de um conceito muito simples, que é chamado posicionamento. Posicionamento é como o teu potencial cliente te enxerga, como o mercado te enxerga. Se o mercado te enxerga como alguém criativo, tu vai ser lembrado quando alguém quiser algo criativo. Se o mercado te enxerga como alguém sério, o mercado vai te procurar quando sentir necessidade de envolver um profissional sério. Se o mercado te enxerga como alguém que trabalha em alto padrão, então o mercado vai te procurar quando estiver procurando, quando estiver querendo, desejando algo focado em alto padrão. Ontem à noite eu estava atendendo um casal de cliente, que é um projeto novo que eu estou iniciando no litoral de Santa Catarina. E então já acho que deve ter sido a terceira ou quarta reunião, né? E com esse cliente. E então a gente está bem no início do projeto. E eu entendi, eu estou fazendo uma casa de veraneio, né, no litoral de Santa Catarina. E é uma casa realmente especial. E o cliente, ontem eu consegui sacar dele que eu não sabia, que eles têm a pretensão de morar nessa casa. Não é simplesmente uma casa na praia, mas é uma casa que tem potencial para eles morarem, para ser a residência permanente deles. E então eu estou sendo procurado por uma família que está querendo talvez um dos patrimônios, acho que eu diria o patrimônio mais importante da família, né? O patrimônio mais importante da família é a casa onde mora. Isso que eu realmente penso. E é uma honra quando a gente é contratado para idealizar, para projetar, para planejar essa casa, para definir, né? A gente desenha realmente como ela vai ser. Ela realmente desenha. Então, inicialmente, historicamente, eu não faço muitas casas no litoral, porque casa no litoral, às vezes o pessoal paga um projeto mais barato. E esse cliente fez questão de me contratar e eu, né, com certeza, topei. E só ontem que eu descobri que eles tinham a pretensão de ser a casa definitiva deles. Então isso é uma super responsabilidade, é uma super honra. E quando eles querem algo realmente especial, aí eles vão procurar alguém que é super competente. Vamos supor na medicina, né? Se alguém da família, um ente querido, tem algum problema de saúde, tu vai buscar o melhor médico possível. Tu vai procurar o melhor profissional possível. E na arquitetura é a mesma coisa. Tu tem que ser sempre lembrado como não o profissional mais barato, não como o profissional mais acessível. Barato e acessível, às vezes, pode ter uma certa relação. E nunca coloque, por exemplo, né, no teu Instagram, orçamento grátis, né? Solicite aqui seu orçamento. Então, o que significa isso? Significa que tu está te posicionando como alguém que implora, como alguém que está procurando o cliente. Então, imagina numa festa que tem alguém, né? Uma moça muito bonita
e ela não tá dando mole para todo mundo. Então significa que ela tem uma certa escassez, né? Ela é especial. Agora, se tem um cara que tá querendo pegar todas naquela noite, esse cara não é escasso. Ele é abundante, ele tem para todas, digamos assim. E então a tendência é que ele não seja visto como algo especial, geralmente não é, né, em geral, né, não é aquele cara que as mulheres pensam, esse é para casar, esse eu quero ficar o resto da minha vida com ele. Pelo contrário. E quando tem uma certa escassez, gera algo muito contra-intuitivo, né, na cabeça do teu cliente. Porque é o seguinte, ele, embora seja mais escasso, o desejo aumenta. Quando eu fui para Chicago, eu fui fazer um projeto em Chicago e o meu cliente me levou para conhecer alguns restaurantes, e passando na frente de um deles, ele disse, olha, Leonardo, esse aqui é o melhor restaurante de Chicago. Ele, além de caro, ele tem uma fila de espera que só consegue agendar para o ano que vem. Tu consegue uma mesa agendada só para o ano que vem, reservar só para o ano que vem. Só que a fachada do restaurante era praticamente sem fachada, era só uma portinha que, se eu não me engano, não tinha nem o nome do restaurante. Era uma porta bem discreta e só, não tinha janela, não tinha nada. E era um restaurante muito pequeno. Então, o que significa isso? Algumas vezes, o luxo, o alto padrão, ele está vinculado a algo escasso, a algo que não é tão abundante, não é para todo mundo, entendeu? Ele é especial. Essa é uma palavra boa. Ele é especial. Ele é exclusivo. Então, para tu conquistar o teu primeiro cliente de alto padrão, tu vai ter que partir para essa linha. E essa linha, ela é contra-intuitiva. Provavelmente ninguém te ensinou isso na faculdade. Eu não conheço nenhuma faculdade que ensina esses conceitos. Por quê? Porque geralmente a faculdade prepara para a sociedade, para a grande sociedade. E a grande sociedade, tu atua no mercado padrão. Então, se tu atua para a grande sociedade, tu atua no mercado padrão. E o que eu estou explicando aqui são conceitos de alto padrão. É uma live de aquecimento à Masterclass Arquitetura de Alto Padrão. E o alto padrão, ele tem uma lógica diferente do padrão. Qual é a lógica popular no Brasil, principalmente? Quem cuida do popular no Brasil é o governo. E quem é que cuida do padrão, então? Quem cuida do padrão é a grande massa de arquitetos que cuidam da arquitetura padrão. Esse grande volume, então a gente tem cerca de 120 mil arquitetos no Brasil hoje. Todos os anos são despejados no mercado cerca de 10 a 15 mil arquitetos, todos os anos. Então a população de arquitetos cresce, né? De 10 a 15 mil. Quantos é que se aposentam e morrem? Poucos, bem poucos. Eu não sei quantos, mas talvez 1.000 por ano. Então o número de arquitetos só aumenta. E esse grande número de arquitetos que são despejados no mercado todos os anos, a maioria deles acabam trabalhando na arquitetura padrão, ou seja, no feijão com arroz, na classe média. E se tu começar a olhar o que os outros arquitetos estão fazendo, tu vai estar cada vez mais inconscientemente se assemelhando a eles. E quando tu se assemelha a eles, tu fica um deles. E se tu fica um deles, tu fica um arquiteto padrão. E para tu ser um arquiteto alto padrão, tu tem que te diferenciar deles. Recebi uma pergunta ontem, né? Leonardo, e tatuagem atrapalha para captar um cliente alto padrão? Eu diria o seguinte, depende. Tem duas maneiras. Tu pode querer esconder eternamente a tatuagem, ou esconder alguma característica do teu estilo, alguma característica pessoal, ou tu pode vivenciar isso. E
No meu Instagram, na caixinha de perguntas, né, eu até botei uma foto do Alex Atala, que é um chefe conhecido internacionalmente, né, pela alta gastronomia. Então os restaurantes dele são super reconhecidos como algo de altíssima qualidade, e são caros, claro, né? E ele veste esse personagem, ou ele é esse personagem, ou ele mostra o que ele é, né? Que ele tem as tatuagens, então ele não esconde. Então tem gente que gosta de usar meia colorida, tem gente que gosta de usar óculos colorido, tem gente que gosta de usar roupas, né, com um estilo diferente. Agora, se tu tá fazendo isso porque é o teu estilo, tu é isso, então tá tudo bem. Então quando tu vai olhar, por exemplo, um arquiteto como o Guilherme Torres, ele tem um estilo bem diferente, né, pessoal, do que um Isai, por exemplo, ou do que um Márcio Kogan. Eles são pessoas, são três pessoas bem diferentes uma da outra. Alguém pode ter um estilo mais praia, por exemplo, e faz sentido. Se tu é isso, tu pode fazer. Então, cada vez que alguém quiser lembrar numa super casa de praia e vai ter um arquiteto, aquele que vive no mundo das praias, tá? De vez em quando viaja, né? Adora viajar para roteiros de litoral e tá sempre vivendo muito isso e gosta de trazer os materiais de praia e o seu portfólio e todos os trabalhos acabam refletindo muito essa arquitetura do litoral, que talvez é uma arquitetura um pouco mais roots, vamos chamar assim, né? Mais rústica, mais a ver com praia, com coqueiros, com palhas. E ele faz, imagina uma coisa um pouco Bali, né? Uma coisa da Oceania, tu começa a trazer alguns conceitos internacionais e mistura com o tradicional brasileiro, e isso tu acaba formando a tua identidade. E isso vai funcionar a longo prazo se isso é o que tu vive e é o que faz o teu coração bater, né? Se é o que faz o teu coração cantar. Então faz todo sentido. E é assim que tu vai atrair os teus primeiros clientes. É descobrindo qual é a tua. E tu vai começar a botar holofotes para essas características tuas, para os teus verdadeiros valores. Leonardo, e eu sou uma pessoa muito simples e eu gosto de ajudar o povo. Como é que eu vou entrar no alto padrão? Bom, daí vai ficar difícil. Se tu quer ajudar o povo, tu tá com uma mentalidade só de fazer apartamentos pequenos, casinhas pequenas, tudo apertadinho, usando o Neuffer, né? Tu decorou já o Neuffer. Leonardo, o que é o Neuffer? Alguém aqui não sabe o que é o Neuffer? Escreve aqui nos comentários, tá? Alguém que sabe o que é o Neuffer, escreve aqui também a resposta. Então, se alguém só segue o Neuffer é aquele livrão grande, grosso, que dá as medidas mínimas. O alto padrão não usa o Neuffer. O alto padrão está em outro patamar. O Neuffer é o guia para uma arquitetura padrão. Ele vai te dar a dimensão de um banheiro padrão. O Neuffer vai te dar o guia para um corredor padrão, para um dormitório padrão, para uma cozinha padrão. Tu quer fazer... então, Leonardo, para atuar no alto padrão, eu nem vou estudar o Neuffer. Não é isso que eu disse. Eu disse que tu tem que estudar o Neuffer, mas tu tem que ir além do Neuffer. Tu tem que saber, porque também fala de ergonomia, né? É um belo guia para ergonomia. Tu vai dominar o Neuffer, mas tu tá consciente que tu vai além disso. Tu vai além do Neuffer. O Neuffer é o guia, tu tem que saber qual é a dimensão, né? Qual é a dimensão de um banheiro padrão, e quando for desenhar o teu banheiro, tu vai saber que ele tem que ser alto padrão, ele tem que ser dimensões mais generosas. Então, na reunião que eu tive ontem, é uma casa que a gente nem sabe a dimensão que ela vai ter. E a gente conversou bastante e eu esqueci de perguntar quantos quartos vai ter a casa. Daí, a gente conversando ontem, perguntei quantos quartos. E começou a pensar, talvez 4, mas quem sabe, talvez 5, talvez 6, né? Então o alto padrão tem essa característica, né? Eles têm muita flexibilidade. Então, é uma casa que talvez tenha 4 quartos, talvez tenha 6 quartos.
E quantas vagas de garagem? Talvez 4, talvez mais. Então, ela acaba tendo essas características que são bem flexíveis e não tem um foco exatamente no custo, né? Então, se é uma família que tem 2 filhos, geralmente vai fazer, então, uma casa é um casal, 2 filhos, é uma casa de 3 quartos. É assim que se faz uma casa para uma família padrão. Uma casa de uma família alto padrão, ela acaba tendo outros conceitos importantes. Vai ter lareira nesse caso? Não vai ter. Pô, eu adoro lareira, mas o cliente pensou, muito trabalho, ficar preparando lareira no inverno, não vamos ter. Então, cada um acaba tendo os seus desejos, a gente vai customizando. Como é a arquitetura padrão? A arquitetura padrão, ela não tem muita escolha, assim, né? É muito limitado. É todo mundo usando quase que a mesma coisa. É pouca diferença que muda de uma arquitetura para outra. Por isso que os prédios são tão parecidos. Eles acabam tendo maior inovação na cor da fachada. E em algumas cidades, né? Em outras cidades nem isso eles mudam. Até as fachadas são iguais. E a arquitetura padrão, ela é realmente muito, muito semelhante. E a arquitetura de alto padrão, às vezes às vezes a gente pega clientes que tem várias salas, outros têm poucos quartos, outros têm muitos quartos e pouca sala, outros têm um foco bastante em garagem, que é o hobby, outros têm espaços para meditação, espaços para yoga. E eu já fiz casas de alto padrão que não tem piscina, o cliente não queria piscina. E o lugar é quente, num lugar quente. E isso é alto padrão. Alto padrão é algo extremamente customizado. Uma bela referência para alto padrão é tu pensar na alta costura, que também, por consequentemente, começa com alta, né? Alta gastronomia, alta costura. Então, na alta costura, vai chegar o cliente, daí vai medir o alfaiate. O alfaiate, ele mede cada parte importante do corpo humano, cada parte do corpo do cliente, e o terno que ele vai fazer é perfeitamente, vai cair perfeitamente, né? Tem um caimento perfeito para aquele corpo. É diferente do que tu ir na loja do shopping e comprar o terno da vitrine, botar na sacola e ir embora. Então, é uma experiência diferente. Então, eu entendo mais de moda masculina, né? Então, um terno, ele tem que ter o ombro no lugar perfeito. Quando vai estender o braço, tem que estar aparecendo, talvez, um pedacinho da camisa branca. E um terno não pode ser longo demais, nem curto demais. Então, essas características extremamente customizadas é o que faz diferenciar o que é a moda normal do que é uma alta costura. E no alto padrão, para tu conquistar os clientes de alto padrão, para tu conquistar o primeiro cliente de alto padrão, tu vai ter que demonstrar através do teu posicionamento, através do teu Instagram, através do teu site, através da tua comunicação, através do que tu fala, através do que tu escreve na descrição do teu post, que o teu atendimento é diferenciado, que tu valoriza detalhes. Tu não é uma pessoa que atende 1000 clientes de uma única vez. Então, se alguém atende 1000 clientes de uma única vez, o teu business está mais parecido com fast food, né? Então, fast food é muitos clientes, né? Muito giro, né? Então, é como se fosse lojas americanas. Cada um entra na loja, pega o produto e vai embora. E o alto padrão, ele é algo que é um atendimento especializado. Basicamente, o que eu mais faço no alto padrão é nada, ou seja, é escutar. Eu pouco falo. Eu falo aqui, que eu tô falando sozinho, né, para vocês. Mas no alto padrão, quando eu tô com um cliente, eu praticamente só escuto. E é uma escuta ativa, é uma escuta com muita atenção. E eu faço pequenas perguntas curtas que vai aprofundando ainda mais
Eu vou pedindo para o cliente se aprofundar ainda mais no que ele está querendo dizer e captar cada vez mais o sentimento. O que é um erro muito comum de clientes, de arquitetos que começam a atender o cliente, qualquer cliente, né? Mas principalmente o alto padrão? Os clientes, às vezes, eles chegam com algumas ideias mais prontas. E daí eles começam a falar tudo o que eles querem. A gente já tem aqui, a gente viu essa referência que a gente gosta muito, a gente quer um projeto assim, assim, assado. E o arquiteto começa a fazer exatamente aquilo que o cliente começou a comentar. Se acontecer isso contigo, né, a tendência é que o projeto não vai ficar nem bom para ti e nem bom para o cliente. E qual que é o certo, então? Se não é fazer o que o cliente está pedindo, o certo é tu começar a perguntar por quê, né? Por que ele quer isso? Olha essa referência aqui que eu trouxe. Por que tu gostou dela? O que tu gostou dela? Ele vai falar, eu gostei dessa entrada. Então é só a entrada. E por que tu gostou da entrada? Porque é uma entrada grande, espaçosa. É por isso. Então, tu começa a entender o que é que ele está buscando. Ele quer uma entrada espaçosa. Não necessariamente tem que ser todo aquele projeto conforme aquela referência que ele mandou. Isso era só uma pequena característica. E por que tu gosta disso? Porque isso aqui é tudo clarinho. E na minha infância, já tive um cliente que falou isso uma vez. Na minha infância, eu sempre cresci numa casa que era muito escura. Eu não gostava daquela casa escura. Então agora eu quero uma casa toda clarinha, toda branca. E daí quando tu começa a entender isso, tu para de insistir com materiais escuros, com materiais rústicos. Eu tive um cliente, eu querendo fazer muito casas com concreto aparente, e o cliente não gostava, né, das ideias de concreto aparente, das referências de concreto aparente que eu mostrava, ele queria branco. Chegou um momento que eu perguntei, mas por que tu quer branco? E ele disse, porque quando eu era criança, eu morava numa casa escura e essas lembranças dessa parte da minha infância eu não gosto, eu quero uma casa toda clarinha. No momento que eu entendi isso, eu simplesmente parei de insistir com uma coisa que não fazia nenhum sentido, né? Então, não te preocupa que tu, como arquiteto, tu vai fazer muitos e muitos projetos na tua vida. Tu não precisa botar tudo que tu gosta nesse próximo projeto que tu tá fazendo. Tu vai ter bastante tempo vai ter bastante tempo para explorar, né? E todas as ideias que tu gostaria de ter, todas as ideias que tu planeja ter. Então, tu vai conseguir o teu primeiro cliente quando tu demonstrar nas tuas mídias sociais, principalmente Instagram. Hoje em dia o Instagram tem uma fonte muito importante. Só Instagram, Leonardo? Não é só Instagram. Também o teu site. Tu vai ter que conseguir demonstrar no teu Instagram e no teu site o teu posicionamento. Ou seja, qual é a tua nesse mercado? Para que tu veio? E qual é a tua grande diferenciação? Qual é a tua grande diferenciação? Qual é o que te diferencia dos outros profissionais da arquitetura? E que tu tá sim preparado para atender obras especiais, casas especiais. Tu quer ir pro lado de varejo? Pode ir. Tu quer ir pro lado corporativo? Pode ir. Tu quer se especializar somente em interiores? Pode ser. Tu quer te especializar em casas, em refúgios? Pode ser. Tu quer te especializar só em projetos no litoral? Pode ser também. Uma estética de litoral? Pode ser. Tudo isso faz sentido. Tu quer te especializar só em hotelaria? Também pode ser. Tu quer te especializar num ramo hospitalar, de saúde? Isso pode ser. O que é um erro? O maior erro que 90% dos arquitetos cometem é o faço de tudo. O que você precisar, estou fazendo. Esse é o erro que a maioria dos arquitetos fazem. E eles comunicam isso no seu posicionamento. E quando tu comunica faço de tudo, é a mesma coisa do que não sou especialista em nada. Quem é que faz de tudo? Na natureza tem um bicho que faz muita coisa, que é o pato, né? O pato voa, o pato canta, o pato corre, o pato nada. O pato faz muita coisa.
bica, mas ele não voa tão bem quanto a águia, ele não canta tão bem quanto o passarinho, ele não nada tão bem quanto um peixe. Então o nicho tem essa importância. Tem gente, uma vez eu vi um cara, eu achei muito engraçado, tá? Que diz que especializações são para insetos. Eu achei engraçado. É engraçado, eu vi no YouTube isso, um cara falando, um americano, mas ele, na verdade, não. O mundo, ele quer coisas, quer especialistas. O mundo quer especialistas. Então, especializações não é somente para insetos. Na verdade, o que ele estava defendendo era como é bom ser generalista. E tem um cara que eu admiro muito, que é chamado Tim Ferriss, né? Tim Ferriss escreveu um livro muito famoso, que é Trabalhe 4 horas por semana, e ele defende, ele explora melhor essa questão de generalista versus especialista. Então ele diz que tu tem que ser sim um generalista, mas tu tem que também ser ao mesmo tempo um especialista. Ou seja, não é para tu ser apenas um especialista que não sabe nada do que acontece fora do teu nicho, mas também não adianta tu ser apenas o tal do clínico geral, né? Então, o ideal é tu ser alguém que entende um pouco de tudo na arquitetura, mas tu te especializa sim em um nicho. E nesse nicho que tu te especializa, tu tem que demonstrar constantemente, incansavelmente, que tu atua e que tu trabalha nesse nicho, que tu resolve problemas nesse nicho, ou que principalmente tu atende, né? Porque resolver problemas, eu falei, mas não é exatamente uma expressão legal para usar tanto no alto padrão, porque o cara de alto padrão, ele não tem exatamente um problema, ele tem um desejo. Tu é muito mais o cara que tu é o profissional que realiza desejos do que resolve problemas. Quem resolve problema é advogado, é médico, né? Esses são profissões que resolvem problemas urgentes, apagam um incêndio quase. Agora, arquiteto, principalmente o do alto padrão, ninguém tem urgência, né, em construir sua casa na praia. Esse meu cliente já tem um apartamento na praia, acho que é uma cobertura na praia. Agora ele quer só sair da cobertura e ele quer ir para uma casa mais espaçosa. E então a gente não está vendendo aquela solução de problema que algumas vezes um profissional que atua no mercado padrão da arquitetura faz. Então o jeito que tu tem que te posicionar é bem diferente. Se eu iniciei a carreira com projetos de classe média, devo tomar cuidado ao expor no meu Instagram? O Thales perguntou, Thales Augusto, cara, é o seguinte, se tu tá trabalhando com classe média e se tu vai ter que tomar uma decisão, tu quer ir pro alto padrão? Se a tua resposta for sim, tu vai ter que limpar, tu vai ter que nascer de novo, tá? Eu gosto dessa expressão. Tu vai ter que renascer, Se tu trabalha com classe média e tu quer ir pro alto padrão, tu vai ter que renascer, tu vai ter que apagar o teu histórico, o teu passado. Sabe quando tu tem uma ex? Esse é um bom exemplo, tá? Tu tinha uma namorada, daí tu rompeu, que é a namorada classe média, rompeu, e agora tu tá flertando com uma guria nova, né? Como a gente fala no sul. Tu tá flertando com uma guria nova. E essa guria nova é o alto padrão. O que tu vai fazer? Tu vai ter que dar um jeito de limpar o teu perfil com a ex, tá? É assim. Leonardo, mas eu não quero limpar o meu perfil com a minha ex chamada classe média. Porque senão ela não vai mais me ligar e eu não vou ter como pagar meus boletos. Porque a minha ex classe média é o que tá pagando meus boletos hoje. E aí, como é que tu vai fazer? Tenha consciência que se tu não apagar os teus posts com a tua ex, dificilmente a tua
a tua nova guria que tu tá tanto flertando, que é chamada alto padrão, dificilmente ela vai te dar bola. Agora, imagina um cara que tá zerado no mercado. Ele não tem nada, ele não tem ex, né? Mas ele também não tá demonstrando nada que o alto padrão gosta. Então ele tá neutro, ele não é visto, não é enxergado. Agora tem um outro cara, um terceiro, que eu não sei se talvez tenha ex, talvez não, mas ele não mostrou nada, entendeu? Pela idade dele, talvez ele já tenha ex, né? Já tem um cara que ele deve ter feito já alguns projetos, já se formou há bastante tempo. Só que ele tá postando umas coisas novas. É tudo recente os posts dele. Mas sabe que tá bem alinhado com o alto padrão? E o discurso dele tá legal também. Ele é uma pessoa que parece ser bem verdadeira. E essa pessoa sim, né? Essa guria nova, alto padrão, ela tem tendência, uma probabilidade maior de dar bola para esse terceiro cara. Que tá alinhado com os desejos e sonhos, aspirações dessa guria nova chamada alto padrão. É assim que tu entra no mercado de alto padrão. O Fábio, acabei de me formar. Como consigo captar cliente de alto padrão? Galera, ó, quem tá curtindo essa live podia compartilhar, tá? Compartilha aí com amigos, arquitetos, até aqueles que nem sabem direito que tu pode ir para o alto padrão. Eles acham que o alto padrão é uma coisa que aparece, tá? Alto padrão é clientes, tá? Então, alto padrão é um cliente. E o cliente, ó, e quem curte também aperta nesse coraçãozinho aí. Vou caprichar na resposta. Se subir coraçãozinho massa, aí eu vou dar uma resposta mais massa. Alto padrão é cliente. E para tu conseguir cliente é pessoas. Então tu tem que atrair pessoas. Como é que tu vai atrair pessoas? Tu vai atrair pessoas fazendo o que pessoas gostam. Só que pessoas tem o tiozinho do futebol. O que ele gosta? Ele gosta de papo de futebol. Tu vai chegar com ele, tu vai falar de futebol, tu vai falar do jogo do fim de semana. E é o que ele gosta, entendeu? O tiozinho do futebol, tu falar de futebol com ele, tu vai criar uma grande conexão com ele. E tu vai descobrir o time dele. E daí, se tu não criticar o time dele, mas tu criticar aquele time que é o rival dele, daí sim, tu vai dar a cola perfeita. É assim que é com pessoas. Só que o cliente de alto padrão não é futebol o que ele quer. O cliente de alto padrão, o que ele quer é... Ele quer um refúgio. Ele quer refúgio, ele quer segurança, ele quer estilo, ele quer conforto. Então, pensa bem. O cliente de alto padrão no Brasil, o que ele tem? Dinheiro. Quem tem dinheiro no Brasil, qual que é o problema? Segurança. Tem medo de ser assaltado, tem medo de ser sequestrado, tem medo de... O cara tem o carro bacana às vezes, e às vezes ele tá saindo com o carro bacana e ele tem medo de ser assaltado na sinaleira, se ele mora em grandes centros, grandes capitais. Uma vez eu fui para Punta del Este com um cliente, né? Um cliente muito rico, muito rico. E ele era casado com uma mulher que é filha de um dos caras mais ricos do Rio Grande do Sul. Então, se o cara já era rico, e como ele casou com aquela outra, que é muito mais rica, então ele é cara muito, muito rico mesmo, assim, é o cliente mais rico que eu já atendi. E daí eu fui para Punta del Este, no Uruguai. Para quem não sabe, é como se fosse a Mônaco da América Latina, né? Punta del Este, lugar dos cassinos, é lugar dos milionários. Dizia até que a Demi Moore tinha casa lá. É um lugar bem celebridade, né? Altíssima celebridade. Então quem é gaúcho conhece bem o que é Punta del Este. Ou quem é muito rico também conhece bem Punta del Este. Então eu fui para Punta del Este com o meu cliente. E quando eu cheguei lá, né, ele me deixou num hotel, que eu não ia dormir na casa dele, né? Ele foi lá, pagou um hotel para mim. E daí ele foi pra casa dele, e daí ele trocou de carro. Ele foi numa caminhonetona,
numa Land Rover, e daí ele chegou e trocou de carro, porque ele tinha um Mercedes conversível, acho que é aqueles SLK, que abria o teto e tal. Então ele me falando, Leonardo, eu adoro carro conversível, mas no Brasil eu não tenho coragem de usar, porque chama muita atenção, fica difícil, questão de segurança na rua, é difícil ostentar quando tá, né, tu tá com a tua equipe lá, imagina a secretária ganha um saláriozinho de secretária e o cara desfilando com tudo, né, tudo das mais altas cifras, entendeu? Então ele se sente até desconfortável em usar o dinheiro que ele tem. Então as pessoas muito ricas mesmo, elas querem um ambiente que elas possam desfrutar do que elas têm. Porque no Brasil, como tem muita desigualdade social, às vezes eles nem têm como desfrutar disso. Então se engana muito quem acha que pessoas muito ricas gostam de ostentar, de desfilar de Ferrari. Não, quem gosta de desfilar de Ferrari não é rico, é um pseudo rico. Pessoas muito ricas mesmo, elas são reservadas. Elas querem viajar para poder relaxar. Porque elas vivem num lugar, elas têm vergonha, não sei se é vergonha a palavra certa, mas elas têm desconforto, tá? Desconforto é uma palavra mais correta. Ela tem um desconforto ao ser tão diferente, sabe? Imagina tu tá num lugar em que tem muita gente muito humilde. E se tu ficar, e tá tanta gente humilde, tu vai se sentir até desconfortável às vezes de ter o padrão de vida que tu tem hoje. Entendeu? Mas, ao mesmo tempo, tu também tem certeza que tu não quer ser humilde que nem os outros, né? Isso, tu tem certeza disso. E daí, tu vai achar, então, um arquiteto ou alguém que vai te oferecer soluções e como que tu pode usar isso, né? Então, por isso que as casas, os refúgios que os arquitetos projetam, cabe muito bem para isso. Além disso, tem os hotéis, né, que eles vão, as viagens, então eles vão para hotéis legais e vão para restaurantes legais. Então o cara entra no restaurante, daí ele vai lá, nossa, tem uma super experiência com a alta gastronomia, vou experimentar o que o Atala, o que qualquer grande chefe está fazendo. Então é assim que tu vai te conectar com o alto padrão. Tu tem que ter a empatia, tu tem que entender qual é o sentimento que esse pessoal tem.